Vamos para mais uma atividade. O exercício proposto 13, do capítulo 3, do movimento uniformemente variado. Um carro de corrida, durante os testes realizados para seu desempenho, parte do repouso e acelera constantemente a 7 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Que velocidade, em km por hora, ele atingiu após 10 segundos. Vamos entender o enunciado. Um carro de corrida, durante os testes realizados para seu desempenho, parte do repouso. Então, quando ele diz parte do repouso, aqui a gente já pode dizer que a velocidade inicial é zero, o espaço inicial é zero. E acelera constantemente a 7 metros por segundo. Então, que velocidade em km por hora ele atingiu após 10 segundos? Letra A. Então, como resolução, vamos pensar se ele está pedindo a velocidade, então vamos usar a fórmula do chamado vovô ateu. Vovô ateu. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Temos os dados: a aceleração 7 metros por segundo, o tempo 10 segundos e a velocidade inicial 0 segundos. Voltando aqui, substituindo na fórmula e calculando a expressão, temos a velocidade 70 metros por segundo. Essa é a resposta, não a que ele pediu, mas a velocidade. Já como ele está pedindo em quilômetros por hora, devemos fazer uma pequena conversão. Quilômetros por hora, metros por segundo para quilômetros por hora, devemos multiplicar por 3,6. 70 vezes 3,6 igual a 252 km por hora. Agora vamos para a questão B, o item B da questão. O item B da questão diz o seguinte: qual foi a distância coberta por esse intervalo de tempo? Olha, distância coberta. Então, o que ele está pedindo aqui? O espaço. Então, vamos entender o seguinte: o carro estava parado, entrou em movimento e em 10 segundos depois, quanto de distância ele percorreu? Para saber distância no move, é aquela fórmula do sorvetão. Espaço igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Temos aqui os dados do enunciado. Pela interpretação, parte do repouso, velocidade inicial igual a zero, espaço inicial igual a zero, a aceleração constante 7 metros por segundo ao quadrado e o tempo, no item anterior, 10 segundos. Substituindo da fórmula, vamos resolver aqui. Já como esses velocidade inicial e espaço inicial são zero, a gente só vai usar essa partezinha da função horária do espaço. 7 vezes 10 ao quadrado dividido por 2. Resolvendo o quadrado primeiro, 10 ao quadrado, 100. 7 vezes 100, 700. Dividido por 2, 350 metros. Continuando, o exercício proposto número 15. Uma bola de futebol que se move a 2 metros por segundo recebe a aplicação de uma aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado.
no mesmo sentido do deslocamento. Então, ao perfazer 45 centímetros sobre a ação da aceleração, a bola estará a que velocidade? Essa questão aqui, como uma forma de resolução, é colocar os dados no enunciado, tá certo? Então, eu organizei os dados do enunciado, cada elemento, e coloquei o que é, tá certo? Então, uma bola de futebol que se move a 2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial. Recebe a aplicação de uma aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração. No mesmo sentido. Então, não vai ter inversão de sentido de movimento. Então, ao perfazer 45 centímetros sobre a ação da aceleração, a bola estará em qual velocidade? Então, perfazer 45 centímetros é a variação do espaço e quer saber uma velocidade. Então, observe o seguinte, quando eu desmembrei, quando eu coloquei dados e dados no enunciado, eu percebo o seguinte, não há tempo no enunciado. Ele não está nem pedindo um tempo e não há nenhum valor de tempo. Então, vamos tomar o seguinte, ó. Geralmente, quando não tem tempo, é bom pensarmos na equação de Torricelli, ou Torricelli, que diz o seguinte, que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Continuando, substituindo então os valores, vamos ter o seguinte, velocidade ao quadrado igual a velocidade 2 ao quadrado mais 2 vezes 50 vezes 0,45. Resolvendo essa parte aqui, ó, 2 vezes 50, 100. 100 vezes 0,45, 45. E 2 ao quadrado, 4. 4 mais 45, 49. A raiz de 49, no caso aqui é 7, lembrando o seguinte, que aqui é mais ou menos. Temos como resultado mais 7 metros por segundo e menos 7 metros por segundo. Só que observe o seguinte, ó. Quando ele recebe uma aceleração constante, é no mesmo sentido do deslocamento. Então, então vai ser positiva a resposta. Se fosse sentido contrário, eu teria uma aceleração negativa, mas eu tenho uma aceleração positiva. Então, a velocidade após percorrer 45 centímetros foi de 7 metros por segundo. Vamos agora para a questão 17. Um veículo está a 45 metros de um semáforo quando ele muda para o amarelo. Se o motorista consegue acionar o freio imediatamente, aplicando uma desaceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule com que velocidade máxima o veículo deverá estar andando a fim de que ele pare no semáforo. Dê a resposta em metros por segundo e em quilômetros por hora. Vamos aqui tentar resolver essa questão. Eu fiz aqui um pequeno esquema, espero que vocês entendam, o que ilustra um pouco a situação. Olhem só. O carro preto e o carro vermelho é o mesmo, tá? Só que um na posição inicial e o outro na posição final. O carro está andando a uma certa velocidade que não foi dita, e essa vai ser a velocidade inicial. E ele percebe que ficou amarelo o semáforo. Então ele começa a frear
E frear causa, na verdade, uma desaceleração. Então, o valor da aceleração fica negativo. Por isso, a aceleração aqui de menos 10 metros por segundo ao quadrado. E ele deseja chegar aqui no momento final, no semáforo. Então, a velocidade final parado vai ser 0 metros por segundo. E isso num deslocamento de 45 metros. Observe que nos dados da questão do enunciado não foi dado tempo. Então, quando não tem tempo, é importante pensarmos na equação de Torricelli, que não tem tempo em suas variáveis. Temos a velocidade inicial, velocidade final, aceleração. Lembrando que a questão está pedindo a velocidade inicial para a qual ele deve chegar, desacelerar até parar exatamente no semáforo. Substituindo os valores, vamos ter o seguinte aqui, ó. Velocidade final é 0, igual a velocidade inicial ao quadrado, que é o que ele quer, mais 2 vezes a aceleração negativa, vezes a variação do espaço, que é 45. Resolvendo essa equaçãozinha, sendo bem rápido aqui, qualquer coisa você dá um pausa aí para entender passo a passo, teve 30 metros por segundo. Como na pergunta ele quer por quilômetros por hora também, multiplica por 3,6 e tem 108. Essas são as duas respostas.